João Guimarães Rosa nasceu em Codisburgo no dia 27 de junho de 1908. Foi um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. Foi também médico e diplomata. Desde criança tinha facilidade para aprender idiomas e paixão por animais. Eu falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo. Leio sueco, holandês, latim e grego, mas com o dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães. Estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo mal, e acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional, principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração. Casou-se 2 vezes e teve 2 filhas, ambas do primeiro casamento. Quando eu nasci, ele foi que fez o parto da minha mãe. Emocionante. Minha mãe gostava muito de relembrar isso. E quando ele me pegou nos braços, a minha mãe dizia, cuidado, Joãozito, era o apelido dele na família. Cuidado. E meu pai estava chorando. Tanto que eu costumo dizer que meu primeiro banho foram as lágrimas de alegria, de felicidade. Suas últimas palavras públicas foram na cerimônia de posse em sua segunda candidatura para a Academia Brasileira de Letras. Já em tom de despedida, disse: "A gente morre é para provar que viveu." E faleceu 3 dias mais tarde na cidade do Rio de Janeiro, em 19 de novembro de 1967. Do universo letrado e culto em que sempre viveu, aproveitou as ferramentas para criar, inventar e se aproximar do falar do povo do sertão. Seus contos e romances refletem o universo sertanejo, o chamado sertão brasileiro. A sua obra destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo marcada pela influência de fatores populares e regionais, que, somados à erudição do autor, permitiu a criação de inúmeros vocábulos a partir de arcaísmos e palavras populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas. Quando escrevo, repito que já vivi antes, e, para essas 2 vidas, um lexo só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros, como o sofrimento dos homens. Realismo mágico, regionalismo, liberdades e intervenções linguísticas e neologismos são algumas das características fundamentais da literatura de Guimarães Rosa, mas não as suficientes para explicar seu sucesso. Guimarães Rosa prova o quão importante é ter a linguagem a serviço da temática e vice-versa, uma potencializando a outra. Neste sentido, o escritor mineiro inaugura uma metamorfose no regionalismo que o traria de novo ao centro da ficção brasileira. Guimarães Rosa também seria incluído no cânone internacional a partir do boom da literatura latino-americana após 1950. Alguns dos exemplos de neologismos aplicados em suas obras são suspirância, que seriam vários suspiros repetidos, e fluir fim, significa pequeno, gracioso e se compõe da junção de fluir e fino. O termo é exemplo da preocupação do escritor em fazer a sonoridade acompanhar o significado da palavra. Além disso, sua narrativa faz uso de recursos mais comuns à poesia, tais como aliterações, as metáforas e as imagens, obtendo assim uma prosa altamente poética situada no limite entre a poesia e a prosa. Suas obras foram Magma, Sagarana, Com o Vaqueiro Mariano, Grande Sertão Veredas, Primeiras Histórias, Campo Geral conhecido como Manuelzão e Miguelinho, Noites do Sertão, Tutameia, Terceiras Histórias, e as publicadas após sua morte. Estas histórias, Ave Palavra, antes das Primeiras Histórias.
A obra de Guimarães Rosa, considerada o mais importante romance brasileiro do século XX e uma das melhores obras de ficção da literatura universal de todos os tempos, foi Grande Sertão Veredas. A narração é um longo monólogo em que Reobaldo, o narrador protagonista, traz à tona suas lembranças em torno de lutas sangrentas de jagunços, perseguições e emboscadas nos sertões de Minas, Goiás e do sul da Bahia. O personagem afirma: o sertão é o mundo, e é com base nesse pressuposto que a narrativa rosiana envolve o leitor, como se também fosse sertanejo e jagunço e fizesse parte daquele mundo. Passa então a lidar com os mais variados temas, conforme se identifica com as preocupações do homem sertanejo: o bem e o mal, Deus e o diabo, o amor, a violência, a morte, a traição, o sentido e o aprendizado da vida, a descoberta infantil do mundo e entre outras coisas. E nota-se então que essas reflexões não são exclusivas do sertão mineiro, são também de todos, do homem urbano e do homem do campo, do norte e do sul do país. Na verdade, Guimarães Rosa é um escritor universal, que conseguiu vasculhar as profundezas da alma humana e captar suas inquietações, conflitos e anseios, sem, contudo, perder o sabor da língua, dos valores e da psicologia do homem do sertão mineiro. A primeira palavra de Grande Sertão é nonada, que significa ninharia, insignificância, e a última é travessia. Depois dessa palavra, Guimarães desenha o símbolo matemático do infinito. Entre o nada e o infinito estaria a travessia do sertão. Grande Sertão Veredas também já foi transportado para o universo cinematográfico de duas formas: pela Rede Globo, com a atuação de Tony Ramos e Bruna Lombardi, O padrinho disse que no sertão, Deus mesmo quando vier, que vem armado. O que era a chama do inferno a tocar fogo no sertão? O sertão é do tamanho do mundo, mas a morte ainda é maior. Nessa guerra, todo mundo vai falar por todos os norte, em Minas, na Bahia toda, constante ano. Eixa! Amigo? Morro e vivo sendo amigo seu. Eu gosto de você, Teadorinho. Deus sabe. Vai vir um tempo que não se usa mais matar gente. e pela Rede Record. Você jurou, vingar. Você é leal.
Nesta obra, o sertão é visto e vivido de uma maneira subjetiva e profunda, e não apenas como uma paisagem a ser descrita, ou como uma série de costumes que parecem pitorescos. Sua visão resulta de um processo de integração total entre o autor e a temática, e dessa integração a linguagem é o reflexo principal. Para contar o sertão, Guimarães Rosa utiliza-se do idioma do próprio sertão, falado por Riobaldo em sua extensa e perturbadora narrativa. O voo quase vertical da jaçanã fugida levantou meu olhar. No dorso esbelto de zinco polido, a calota do céu, liso, congelado em calmaria, e quase sólido em cobalto líquido. Pensei que a ave fosse fechar de cheio para pescar peixinhos escamados de ouro, as estrelas que mergulharam de madrugada, e que a água longe se abrisse nos 9 círculos concêntricos das 9 beatitudes. Mas o pássaro foi breve, um ângulo dissolvido, entre nuvens fugindo como flocos de espuma, com a paisagem a luzir no seio de uma bolha. O sol se desmanchar como um sabão redondo, e o céu todo água, num côncavo de bacia, onde lavam o dia. O mundo é mágico. As pessoas não morrem, ficam encantadas.